vereadora Marisol Santos. Muito bem, colegas vereadores, quem nos acompanha. Ai, que assuntos bons de conversar, vereadora Daiane Mello. Sobre palavra, sobre acordo, sobre entende. Que é bom falar sobre isso aqui, né? Vamos lá, bora. Primeiro, só sobre essa sua fala, eu acho que tem muitas coisas importantes que a gente precisa discutir e elas realmente têm que valer sempre, né? Mas eu tenho também clareza de que as pessoas podem, sim, mudar de opiniões, podem perceber que alguma coisa estava errada no andar das questões. Me sinto também muito representada pelo nosso líder de governo aqui nesse posicionamento que ele trouxe. Acho que é isso mesmo, né? Em alguns momentos nós também falhamos e acho que talvez tenhamos falhado nisso, nessa observação do que vinha para a votação naquele momento, de que poderíamos ter outras consequências que nós não tínhamos pensado em relação a elas. Então, sempre importante que venham essas discussões. Eu sou aquela que absolutamente defende sempre que cada um tem o seu direito ao voto aqui, muito mais que isso, quase um dever nosso também de votar, né, de não sair da sessão quando tem alguma questão polêmica e poder se manifestar e defender aquilo que acredita. Uma das vereadoras, inclusive, que já sofreu muito com o plenário cheio em algumas situações, mas que eu não tenho receio de dizer o que eu penso. Sofri, inclusive, em outros momentos, agora muito recentes, né, de algumas pressões de colegas sobre algumas situações de votação, que também faz parte do jogo, cada um tem que dizer aquilo que acredita e tentar convencer o próximo, está tudo certo, mas que eu sempre manifestei minha opinião. Sempre manifestei, e os colegas aqui estão de prova disso. E que sempre que disse que será assim, que o meu voto será assim, ou que eu vou fazer desta forma, sempre fiz. Pai e mãe se orgulhem sempre muito de mim, porque eu, quando defino que algo vai ser, eu defendo até o fim mesmo. É um acordo quando se tem um acordo, é uma decisão quando se tem uma decisão, sempre fiz isso. Vereadores aqui que já viveram essa situação comigo sabem que eu sou assim, muito franca, muito transparente em várias questões. Mas que em algum momento a gente precisa entender que tem alguma coisa diferente, aí a gente pode voltar. Bom, vamos lá. Quando dá para ser, né? Quando não foge dos valores da gente, que é o que eu efetivamente acredito. Não é nada sobre isso que eu queria falar, queria só contar para vocês, quem acompanha o nosso trabalho sabe, já trouxe esse assunto, inclusive aqui na tribuna em algum momento, falando sobre o nosso trabalho, falando sobre o nosso mandato. Um projeto muito importante que nós protocolamos nessa casa no ano passado, que tem relação com o luto parental. A gente protocolou, e isso foi em abril ainda do ano passado, um projeto de lei que propõe implementação de medidas que garantam às mães que perdem os seus bebês durante a gestação, durante o parto ou logo depois do parto, que elas tenham garantias de cuidado, de assistência e de uma série de outras questões importantes, de um quarto separado e de tudo mais. A gente falou sobre isso, eu tive o apoio à época de vários colegas vereadores que se manifestaram, inclusive naquele momento em relação a isso. Nós estamos com esse projeto tramitando pela casa, temos divergências em relação à constitucionalidade e outras questões. Depois do protocolo desse projeto, veio também uma lei federal que também firma e fixa essas questões, o que me deixa extremamente feliz, mas nós temos visto ainda situações do nosso município que não refletem o que diz a lei. Hoje, em leis estaduais, né, lei estadual, lei federal, e que nós entendemos que precisa reforçar com uma lei municipal para que a gente possa ter a efetividade disso. Quero agradecer, inclusive, um colega vereador, não pedi a ele se podia manifestar, mas, enfim, nós falamos sobre isso esses dias, vereador Cláudio Libardi e eu, sobre uma situação que veio de um dos hospitais de Caxias, uma relação de uma paciente que se sentiu também, de uma certa maneira, não sendo tratada com humanidade, com sensibilidade, e a gente se solidariza, compreende, entende, como autora desse projeto de lei, inclusive, nós questionamos, enviamos e-mail solicitando informações ao hospital para que dissesse o que está efetivamente acontecendo. E temos feito da nossa forma também de fiscalização as visitas aos hospitais. Pode ir passando esses slides só para a gente relembrar. Nós estivemos ainda no ano passado no Círculo, no Hospital do Círculo, falando sobre o tema.
Depois disso, no Virvi Ramos, no mês de junho. No Hospital Geral em Caxias, em julho. E agora, nessa semana, nós tivemos no hospital da Unimed, tinha uma mudança de equipe, então a gente acabou aguardando para falar do assunto. E quero compartilhar com vocês que fiquei extremamente feliz, inclusive, que a lei federal determina, né, que essas mães que perdem os seus bebês, elas estejam em salas separadas, né? Que a gente sabe que o ideal até é que tivesse todo o processo não dentro de um espaço, né, convivendo com maternidade, com obstetrícia, enfim. E aí, nessa conversa com o hospital da Unimed, nós já vimos essa mudança. Quando chega, nem sempre vai ser o caso, né, mas quando chega a essa situação da necessidade do feto morto, por exemplo, de fazer essa retirada, e que muitas vezes, né, por protocolo médico, precisa ser induzido o parto normal para isso, inclusive, então imaginem a dor e o sofrimento absoluto e absurdo dessas mães, dessas famílias, que ele já não seja feito junto onde acontecem outros procedimentos, e sim na parte das cirurgias adulto. Então já é um outro lugar, mas aí tem que pensar em fluxo mesmo de atendimento, mas o Hospital da Unimed começou do ano passado para cá a fazer isso, o que a gente entende que já é um avanço importante de toda essa mobilização que a gente vem fazendo. E nós trouxemos isso, né, porque vocês, não sei se, imagino que os colegas vereadores lembrem, mas quem está em casa talvez não tenha acompanhado aquela vez, que isso tudo partiu de quando ainda era presidente dessa casa, em 2024, e recebi aqui uma cidadã caxiense que veio para contar. Ela disse: eu nunca falei sobre isso, mas há mais ou menos 4 anos eu vivi essa situação de, numa gestação já quase no fim da gestação, de ir para o hospital e chegar lá e, durante um exame, o médico dizer: não tem mais batimento, não tem mais nada aqui, com essa sensibilidade inexistente, né? E ela viver essa situação de estar numa mesma sala de recuperação, com outras mães, de uma enfermeira desavisada chegar lá e oferecer para ela, perguntar: e aí, o teu bebê já veio para amamentar? E ela estava vivendo um momento, obviamente, mais triste da vida dela, que era a perda do bebê, enfim. E aí, a partir disso, vieram muitos outros relatos, e aí não é um hospital, são dos vários hospitais, né? De que, às vezes, é uma engrenagem. Dr. Guilherme Fedrici, que é diretor do Hospital da Unimed, até ele falou muito sobre isso, né? Como se fosse uma engrenagem, às vezes um dos dentes dessa engrenagem não está funcionando. Então, tu chega lá, tem uma equipe preparada para atender com humanização, mas aí um profissional que vai fazer um exame simplesmente diz: ah, não tem mais nada aqui. Falando sobre expectativas, sobre vida, sobre sonhos, sobre tantas questões. Então, eu precisava prestar também contas para vocês, né, que estão nos acompanhando, nos assistindo, e para os colegas vereadores, contar como tem sido isso. Nós estamos acompanhando de uma forma muito firme, porque nós entendemos que esse projeto precisa, sim, vir à votação. Nós precisamos dizer, sim, que Caxias do Sul está atenta a isso e que vai cobrar dos seus estabelecimentos de saúde que estejam de acordo com as leis, que tenham esse olhar e esse cuidado, e que preparem, que qualifiquem permanentemente as suas equipes, para que nós não tenhamos que ouvir os relatos que a gente ouviu dessa mãe esses dias, por exemplo, falando sobre a situação que ela viveu agora, há pouco tempo, num dos hospitais da nossa cidade. Então, nós vamos propor também encontros para que os hospitais contem o que estão fazendo, para que possam ser uma experiência nesse sentido, e seguir acompanhando o andamento deste projeto aqui na Câmara, que eu tenho certeza que todos os colegas vereadores entendem da necessidade de que a gente tenha uma referência nesse sentido. Uma parte, vereadora. Também aqui no nosso município, por favor. Vereadora Marisol Santos, parabenizar a senhora pelo tema trazido. Essa situação ocorrida também chegou até mim, né? E fiquei bastante, sim, preocupada mesmo com os relatos que a gente ouve, porque a gente sempre espera que existe uma humanização e uma percepção da equipe, uma sensibilidade em relação àquele acontecimento. Mas as falas assim que a gente ouve, né, e que ela ouviu dos profissionais, realmente me deixou estarrecida, assim. E eu vou sugerir até que o Conselho Municipal de Saúde procure a senhora, pela pauta que a senhora toca, porque o Conselho, então, fez esse diálogo com o hospital, até a assessora da PEN estava presente, fomos convidadas, né, para justamente discutir uma formação,
né, espaços de formação no hospital ocorrido, mas em todos os locais de saúde para tratar sobre o tema, né, essa questão da violência obstétrica, enfim. Então, vou sugerir para que o Conselho procure a senhora para construir ações conjuntas, porque é necessário, nós não podemos mais tratar essas questões tão complexas e delicadas com uma insensibilidade, muitas vezes. Então, parabenizar pelo tema e já sugerir aqui que a entidade te procure também para tratar sobre isso. Por favor, esse é um tema que a gente vem tratando há bastante tempo, né? Temos o projeto aqui, entendemos que a gente precisa fazer andar. Sem dúvida nenhuma, estou absolutamente à disposição. Nós precisamos mudar essa realidade, que é assustadora, não é de um hospital, mas tem profissionais, mesmo que tenha um hospital com capacitação de humanização, tem profissionais que não estão preparados e que precisam estar. Com a palavra...